Graça e paz, irmãos, amém? Bom dia, como é bom nós estarmos mais um domingo aqui na casa do Senhor. E vamos começar o nosso culto orando. Curva a sua cabeça, vamos estar entrando em espírito de oração e para que Deus possa estar conduzindo o nosso culto. Oremos. Pai querido, Pai de amor, como é bom nós estarmos aqui, Senhor, na Tua casa, Te louvando, Te adorando. Muito obrigada pelo que Tu és em nossas vidas. E esteja, Senhor, conduzindo a nossa vida, conduzindo o nosso culto, que seja um culto para a honra e glória do Teu nome, Pai. Obrigada pelo dia, obrigada pela vida, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, nós estamos no mês de março, e o mês de março é considerado como uma campanha de missões mundiais. Nós temos um tema, uma divisa, e também nós temos um alvo. E esse alvo ainda, se você ainda não deu a quantia que você vai dar, esteja colocando lá no grupo, né, que muita gente já colocou, e você que não colocou, esteja lá colocando. Bom, nós temos aí, né, o tema que é Viva o Poder de Transformar, e a divisa que se encontra em 2 Timóteo 1,7. Vamos ler todo mundo junto? Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém. Vamos ficar de pé? A gente vai estar cantando o hino e vamos cantar com bastante alegria, porque o nosso Deus é um Deus que transforma as nossas vidas. Poder do Espírito, Deus nos chamou não por obras, mas pelo seu poder. Queremos testemunhar, despertar esse dom de Deus. Do testemunho do nosso Senhor não me envergonharei. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Viva para todo que crer, ao cativo liberdade e ao mundo transformação. Viva, Jesus é poder. Vida para todo que crer, para o ferido a cura, do aflito a esperança é para todos. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder.
Deus é um Deus de poder, amém? E vamos estar fazendo a leitura bíblica, que se encontra em Romanos 26, 28, ainda em pé. Eu vou estar lendo e os irmãos vão dar continuidade. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Os irmãos. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Todos juntos. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém. Neste momento nós vamos ter um momento de recolhimento dos dízimos e as ofertas, e se tiver algum diácono aqui de plantão, e esteja entregando também o seu coração até o altar do Senhor. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tudo entregarei, tudo entregarei.
tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, graça te damos, Senhor, pelo dia maravilhoso que tu nos deste, pelo privilégio, Pai, de estarmos aqui reunidos na tua presença, Pai, pelo mover do teu Espírito Santo em nosso meio. Muito obrigado, Senhor, pelos dízimos e ofertas ofertadas a ti nessa manhã. Cada pessoa que for ofertar, Pai, que seja abençoado por ti, Senhor, nessa manhã. E aqueles que não puderam ofertar também, que o Senhor está abrindo as portas de emprego, de trabalho para os teus filhos. Abençoa, Pai, a mensagem dessa manhã. Use o teu filho como instrumento nas tuas mãos. Abençoa as nossas vidas em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Poder sentar, meus irmãos. A palavra está com o pastor. Meus irmãos, a saudação especial, os irmãos estão no culto aqui, presencial, bem como os irmãos estão acompanhando aí pelo canal da igreja, no YouTube. Meus irmãos, é uma alegria rever muitos irmãos aqui nesta manhã, mas também com o coração bastante apreensivo, tudo o que aconteceu nesta semana. Precisamos, meus irmãos, redobrar os cuidados, tanto em casa, aonde você for, seu trabalho, a igreja. Nós estamos vivendo dias difíceis, a chamada variante que está espalhando em todo o Brasil, tem sido um momento de grande preocupação. Então é importante que você redobre os cuidados. Nós vamos voltar novamente lá em março do ano passado. Se você puder trazer a sua garrafa com água, às vezes usar o banheiro na sua casa para evitar qualquer locomoção, na extrema necessidade, aos banheiros aqui das dependências do templo. Portanto, meus irmãos, nós estamos seguindo rigorosamente toda a orientação sanitária, mas isso não significa dizer que nós estamos imunes. Então, nós vamos vir para o culto, descansar no Senhor. Quando terminar o culto, você evite as aglomerações. Nós temos uma necessidade grande de conversar, de rever os irmãos, mas vamos tomar os cuidados ainda. Louvamos a Deus por alguns irmãos que já se vacinaram. Há uma notícia ainda no fim do túnel de que já está caindo o número de infectados da pessoal da terceira idade, mas por outro lado a preocupação agora com os adolescentes, jovens e os adultos. Então nós precisamos redobrar os cuidados. Dentro dessa perspectiva, meus irmãos, a irmã Leidiane sugeriu fazer um culto lá na porta do hospital. E geralmente a gente trabalha nessas questões tendo um motivo especial. Então, no dia 7 de abril, comemora-se o Dia Mundial da Saúde. Nesta data, às 5 horas da tarde, nós estaremos lá em frente ao hospital para agradecer a Deus pela vida dos profissionais da saúde. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, assistentes sociais, psicólogos. Então, nós estaremos lá como igreja, devemos convidar a Igreja Batista Novo Prado, e nós estaremos lá para agradecer a Deus, meus irmãos. Nesse momento complicado, difícil que estamos vivendo, essas pessoas da saúde têm colocado a vida, também o trabalho, à disposição da nossa comunidade. Então, como igreja, nós temos agora um motivo para estar lá. Esse motivo é o Dia Mundial da Saúde, e nós já estamos preparando para este momento. Que os irmãos orem para que Deus nos dê uma palavra de gratidão, ao mesmo tempo a palavra de esperança para aquelas pessoas que estarão lá. Irmãos, vamos abrir a Bíblia. Romanos capítulo 8. Uma alegria também de ver muitos pais aí com seus filhos. O Ministério Infantil tem feito um trabalho, meus irmãos, muito especial, tanto o trabalho na sexta-feira online, virtualmente,
um total de 21 crianças, tem sido uma experiência muito boa. Também o trabalho agora presencial, tomando todos os cuidados. Então, você que é mãe, você que é pai, deve também ajudar o Ministério Infantil a cuidar também da saúde do seu filho e de outros filhos dos irmãos aqui na igreja, mas o trabalho continua. Se você ainda não está à vontade para vir presencialmente, participe do culto na sexta-feira às 20 horas, aí do Ministério Infantil. Mas se você sente a vontade, é a hora também de sair um pouco desse medo, dessa apreensão, venha tomando todos os cuidados para que possamos superar junto esse momento complicado que vivemos. Irmãos, nós estamos aí estudando na Escola Bíblica Dominical um assunto chamado de pneumatologia, que é o estudo sobre o Espírito Santo. E, ao mesmo tempo que esse assunto fascina, atrai, é um assunto também que gera um conflito, um distanciamento. Então, para buscar o direcionamento de Deus dentro da palavra, nós estamos estudando, mantendo o equilíbrio de entendimento desse assunto, entendendo que o Espírito Santo, para a nossa interpretação na Bíblia, é uma pessoa, age, e ao mesmo tempo que o Espírito Santo age, também nos orienta. E hoje, pela manhã, os irmãos estudaram sobre a missão, a vinda do Espírito Santo, principalmente sobre o Pentecostes. O Pentecostes, meus irmãos, é agora a inauguração do ministério coletivo do Espírito Santo na igreja. Antes, o Espírito Santo vinha para algumas pessoas. Depois do Pentecostes, o Espírito Santo agora age em todas as pessoas que aceitaram Jesus como Salvador. Por essa razão que nós estamos vivendo a era do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo em todas as igrejas. É dentro do Pentecostes, que era uma festa da colheita, que Deus, na sua sabedoria, se revela através do Espírito Santo para nos trazer, então, nesse tempo, meus irmãos, a presença diária dele no nosso meio. E eu quero então, nesse momento, capítulo 8, versículo 26 e 27 da carta aos Romanos, refletir com os irmãos sobre o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Meus irmãos, como entender que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza? Durante essa semana, meus irmãos, foi uma semana bastante triste. Nós percebemos a nossa fraqueza, a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade, a nossa finitude humana. Durante essa semana, entre vida e morte de uma jovem que eu não conhecia pessoalmente, mas conhecida de muitos irmãos da igreja, Patrícia Cerqueira. Como igreja, oramos por ela, momento de luta na intercessão em favor da vida daquela mulher. E quando chega a notícia de que ela faleceu, meus irmãos, isso mexe com a gente, porque nós estamos percebendo de que a morte, ela está à espreita, se aproxima. E depois dessa notícia da Patrícia, meus irmãos, a gente fica sabendo do jovem Cal, o irmão do mestre Roseno, da capoeira, pessoa conhecida nossa. E durante a semana, quando estava vindo para a igreja atender, passava, cumprimentava, e ficamos sabendo da morte de um infarto fulminante na vida daquele jovem. Um momento triste. Passa então outro dia, meus irmãos, a gente fica sabendo do cantor Lázaro também. A complicação da Covid-19 também veio a falecer. E a gente fica sabendo, meus irmãos, acompanhando nas orações de uma jovem enfermeira de 35 anos chamada Priscila, que foi sequestrada e descobriram o corpo dela em um matagal. Como lidar, meus irmãos, nesse momento de fraqueza, de fragilidade? Às vezes nós não aguentamos as lágrimas, meus irmãos, um momento complicado que vivemos. Mas
A esperança que temos que o Espírito Santo nos ajuda nessa hora da fraqueza, da fragilidade humana, porque se não fosse o Espírito Santo, meus irmãos, nesses dias difíceis, nós não suportaríamos a vida. Meus irmãos, tem sido um momento complicado, onde eu, como psicólogo, tenho atendido muitas pessoas, um transtorno de ansiedade generalizada. As pessoas estão em pânico, com medo, desesperadas. Só o Espírito Santo para nos ajudar em meio à fraqueza. É dentro dessa visão, meus irmãos, falando para a irmã Mara, que está lá em Acuípe, cuidando dos pais, às vezes sobressalta o medo, o desespero. Falar para outros irmãos que estão acompanhando o culto em outros lugares, esse momento que estamos numa rede conectado de sofrimento, de desespero, mas ao mesmo tempo encorajando uns aos outros. E assim Paulo, meus irmãos, no capítulo 8, depois que ele trabalha o capítulo 7 de Romanos, ele agora vai dedicar um capítulo, todo o capítulo sobre a vida no Espírito, a ação do Espírito Santo em nós. E dentro do capítulo 8, Paulo vai falar de várias questões, principalmente a partir do versículo 31, onde ele vai fazer uma composição de um cântico de vitória. E nesse momento de cantar, ele chega ao ponto de dizer: nem a morte nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. É nesse momento, meus irmãos, que a morte, ela vem de uma forma violenta, na espreita, atingindo pessoas conhecidas e desconhecidas, pessoas queridas e pessoas distantes, mas que nós também sofremos juntos. É nesse momento que Paulo vai fazer uma abordagem no versículo 26, dizendo: da mesma forma. Como da mesma forma? É porque ele vai mostrar antes, meus irmãos, alguns gemidos, que nós vamos ver daqui a alguns momentos. Ele vai falar do gemido da natureza, do gemido dos filhos de Deus e do gemido do Espírito Santo. Então ele está dizendo, da mesma forma, o Espírito não é uma força cósmica, não é uma energia, meus irmãos. Se ajudar é alguém que está ao lado, é alguém que está vivenciando um momento de dor, de tormento de todos nós. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Meus irmãos, nós temos dois intercessores, meus irmãos. O intercessor que está no céu, Jesus. O outro intercessor que está na terra, o Espírito Santo. É essa obra, meus irmãos, de intercessão, de auxiliar, de ajudar, é que Jesus sabia que nós iríamos precisar de alguém que estivesse do nosso lado. E aí, nesse tempo que nós, meus irmãos, percebemos essa missão do Espírito Santo do nosso lado. É Ele que nos ajuda em nossa fraqueza, na doença, na dificuldade. Ajuda significa, meus irmãos, vir em socorro de. Ou seja, quando Jesus estava se despedindo dos discípulos, ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos, desamparados, solitários, sozinhos, mas eu vou enviar outro Consolador. Porque nesse momento da fraqueza, nesse momento de dor, vocês precisam de alguém que esteja ao lado. Meus irmãos, é isso que nós os cristãos, nós temos o consolo, a esperança e o encorajamento, meus irmãos. Dias complicados, difíceis que vivemos, mas nós estamos vivendo seguro, meus irmãos, na esperança que a palavra do Senhor nos sustenta. É dentro desse contexto que eu quero, meus irmãos, encorajar vocês nesta manhã, para que vocês continuem renovando a esperança em Deus, buscando essa ajuda, esse auxílio do Senhor, não se desesperando, meus irmãos, ao ponto de temer a morte, mas sabendo que
nem a morte poderá nos separar do amor de Deus. E é dentro dessa maneira de enxergar, meus irmãos, o momento que estamos vivendo, entre a vida e a morte, entre a tristeza e a alegria, nós precisamos urgentemente entender a missão do Espírito Santo do nosso lado. E Paulo então continua dizendo, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Paulo então olha para nós, meus irmãos, e como disse o salmista, que a nossa estrutura é pó, Paulo olha para nós que nós não temos condições nenhuma de sobreviver neste mundo de uma forma independente de Deus. Paulo então diz que na hora da oração, nós temos uma dificuldade. Qual é a dificuldade, meus irmãos? A dificuldade, meus irmãos, que às vezes nós queremos orar para Deus nos libertar dos sofrimentos. Mas às vezes, meus irmãos, também pedimos forças para suportar o sofrimento. E aí na hora da oração, nós ficamos em conflito. Nós entramos em uma crise. Como eu devo orar? Eu devo pedir libertação desse momento do sofrimento, ou eu devo pedir a Deus que nos dê força para suportar o sofrimento? É por essa razão, meus irmãos, que o Espírito vai nos ajudar, porque nessa hora de aflição, de crise, na hora da oração, nós não sabemos como pedir, meus irmãos. E nós oramos, meus irmãos, por muitas pessoas, mas nessa oração, às vezes, o nosso coração fica angustiado, porque nós vamos questionar, dizendo, por que Deus, o Senhor permitiu de que essas pessoas morressem? É nessa hora da dúvida, da insegurança, na hora da oração, que o Espírito Santo vem ao nosso lado, dizendo, eu tenho o propósito na vida. Aí você descansa, aí você se aquieta, coração. Como diz o salmista, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. É na hora, meus irmãos, da aflição, do sofrimento, que nós às vezes não conseguimos orar direito, nós estamos desanimados, nós estamos tristes, nós estamos aflitos. Nesse momento nós não sabemos o que pedir. E quantas pessoas têm sofrido nesse tempo, meus irmãos? Mas é nesse momento que o Espírito Santo vem, e ele vai fazer uma obra maravilhosa que nós não compreendemos ainda, meus irmãos. E Paulo continua dizendo, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Meus irmãos, ao mesmo tempo que ele está ao nosso lado, ele está fazendo então agora uma espécie de mediação entre nós e o trono da graça. Meus irmãos, em Apocalipse, João vai dizer que as nossas orações são como incenso diante de Deus. E o incenso, meus irmãos, só tem significado quando é aceso, para exalar o perfume e para chegar diante de Deus. É no sofrimento que nós vamos entender a ação da intercessão do Espírito Santo no nosso meio. É nesse tempo difícil, meus irmãos, e complicado que vivemos, nós então percebemos como Deus age. No Velho Testamento, Deus Pai como Criador, a Bíblia vai dizer claramente que 430 anos, chegaram aos ouvidos de Deus o clamor, o pedido de socorro, e a Bíblia diz que Deus viu o sofrimento do seu povo. E Deus agora, meus irmãos, de uma maneira encarnada em Jesus, o profeta Isaías de Jesus vai mostrar isso claramente, de que ele carregou sobre si todas as nossas enfermidades. E por isso que o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Nós não estamos falando, meus irmãos, de um Deus que está longe, de um Deus que está ausente, mas é um Deus que vê o nosso sofrimento e Ele mesmo carrega o sofrimento de uma cruz.
E Jesus preocupado comigo e com você, dizendo: e agora vou enviar o Consolador, e esse Consolador ele vai interceder com gemidos inexprimíveis. Meus irmãos, alguém observando essa palavra gemidos, significa que você não consegue expressar com palavras. A mesma maneira que aconteceu com Ana, a mãe de Samuel. Ana, meus irmãos, diante da aflição, diante da zombaria que ela não podia ter filhos, ela abre a sua alma diante de Deus, e ela não consegue falar. Isso significa gemidos, é não conseguir expressar por palavras. Ana, então, meus irmãos, está só balbuciando, e ela então foi considerada pelo sacerdote ali como uma mulher embriagada, e Ana disse: não, meu Senhor, eu estou aqui com uma alma em sofrimento diante de Deus. Olha só, meus irmãos, gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo entra em uma agonia por mim, por você, ao ponto de ele estar dizendo: vocês não conseguem, vocês não sabem orar nesse tempo difícil, mas eu estou aqui para ajudar, para auxiliar, e vou interceder diante do Pai. Aí sim, meus irmãos, que nós sentimos segurança, conforto, em meio a esse tempo de dor, em meio desse tempo de aflição. Eu quero então, meus irmãos, mostrar aí como Paulo trabalha essa questão dos gemidos, e aí nós temos o chamado gemido intercessório do Espírito Santo. Primeiro, Romanos 8:22, Paulo vai dizer que a natureza geme com dores de parto, querendo, meus irmãos, uma mudança. Olha só que Paulo está trabalhando, meus irmãos. Ele está dizendo que toda a natureza criada está gemendo com dores de parto. Está querendo, meus irmãos, um revestimento, uma nova criação. E a palavra diz que Deus vai cumprir isso, meus irmãos, trazendo uma vida nova também para a nossa natureza, que está em desespero, em agonia. E quando o vírus vem, meus irmãos, vem para o mundo inteiro em sofrimento, a natureza gemendo. E Paulo então está mostrando que o sofrimento também está na natureza criada. E aí, meus irmãos, diferente de Paulo, Joemi Beth dizia que a natureza não se defende, ela se vinga. Paulo está dizendo que a natureza está gemendo, querendo ter um outro momento. Para Joemi Beth, a natureza, ela está se vingando. Mas nós não cremos assim, nesse fatalismo de Joemi Beth. Nós cremos na concepção de Paulo, a natureza buscando o revestimento. Segundo gemido, conforme Paulo, Romanos 8, agora versículo 23, o gemido dos filhos de Deus. Estamos gemendo, meus irmãos, não conseguimos expressar em palavras. É esse momento então que nós queremos a adoção, ser revestido do poder do Senhor. E às vezes, meus irmãos, nós estamos abatidos, desanimados, estamos perdendo a esperança, mas o Espírito Santo vem, meus irmãos, para nos dar ainda esse revestimento de um momento tão complicado que estamos vivendo. E aí, meus irmãos, agora Paulo vai falar do terceiro gemido, é o chamado gemidos intercessórios, ou gemidos do Espírito Santo. Romanos 8:26, que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, gemidos que não podem ser expressados em palavras. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, nesse momento de dor, difícil, complicado que vivemos, em nenhum momento o Senhor abandonou você, em nenhum momento o Senhor deixou você sofrer sozinho. Chega um momento que às vezes Ele não nos livra, mas Ele nos dá força para suportar
o momento que vivemos. Eu espero que vocês renovem a sua esperança em Deus. Continue, meus irmãos, tomando os cuidado com pessoas cidadãs deste mundo, mas jamais esquecendo de que a nossa vida está nas mãos do Senhor. E é por essa razão que nós precisamos urgentemente entender o versículo 27, finalizando. E aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito. Meus irmãos, Deus está esquadrinhando o meu e o seu coração. E Deus sabe muito bem, meus irmãos, nessa sondagem do nosso coração, como nós temos vivido distante dEle, como nós vivemos uma vida de relaxamento, uma vida, meus irmãos, longe dEle. É esse tempo difícil que nós precisamos entender que precisamos voltar, aproximar mais do Senhor, porque Ele não nos abandonou, que Ele está nos ajudando. É por isso que Ele sonda os corações. E o salmista chega ao ponto de dizer: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelas veredas eternas. O Senhor está sondando o seu coração, e Ele está dizendo: você precisa melhorar aqui. E é por isso que esse tempo difícil nos traz uma grande lição, é de estar vivendo integralmente para o Senhor. E Paulo continua aí, meus irmãos, versículo 27, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo como intercessor, com gemidos inexprimíveis, gemidos intercessórios, ele então está trabalhando pelos santos para cumprir a vontade de Deus. Esta manhã eu gostaria que você renovasse sua fé no Senhor, você mantivesse a sua esperança no Senhor, seja no momento de dor, no momento de sofrimento, no momento de perdas de pessoas queridas, mas você jamais deixasse de confiar no Senhor. Eu quero convidar aqui o Adson, o Ministério de Louvor novamente. Nós vamos repetir, meus irmãos, essa canção que nós cantamos por último aí. E essa canção, meus irmãos, ela retrata justamente isso, de que o Senhor, nesse momento de dificuldade, um momento de complicação que vivemos, o Senhor está nos ajudando, nos amparando e nos dando consolo. Choramos sim, meus irmãos, pelas pessoas que perdemos durante essa semana, de que nós sabemos. O Brasil está batendo recorde a mais de 280 mortes por dia. Estamos chegando a 280 mil pessoas que morreram em todo o Brasil. Nós estamos vendo em todos os estados, meus irmãos, o colapso da saúde. Triste, meus irmãos. Nós sofremos muito. A nossa esperança como cristãos é que nós ainda temos o Espírito Santo que está nos ajudando na hora da fraqueza. Essa é a nossa grande esperança. Quero convidar você que está aqui no culto presencial a ficar em pé, para que nós possamos juntos cantar este cântico agora, dentro dessa percepção, que na hora do sofrimento, meus irmãos, nós precisamos manter essa corrente, estarmos juntos, orando uns pelos outros, encorajando uns aos outros. Na hora que você tiver medo, ligue para alguém, procure alguém, para que você receba uma palavra de consolo. Nós queremos formar uma cadeia de apoio, de ajuda, meus irmãos, para que nós sejamos, meus irmãos, revestidos da esperança através do Espírito Santo. Vamos cantar então? Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada
preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Eu gostaria que você ficasse um pé mais um pouquinho. Quero finalizar o culto desta manhã. Um texto que alguém enviou para mim, parece que é de um pastor presbiteriano, e diante de tantas mortes, tanto momento complicado, esse pastor falou sobre luto. E achei interessante mesmo esse texto, porque a palavra luto significa tristeza, pesar, mas também a palavra luto significa o verbo eu luto. Ao mesmo tempo que você tem um pesar, você também está lutando pela vida. Quero finalizar ainda em pé com o ato de você absorver isso aqui. Luto, eu luto, luto pela vida, luto contra o luto, luto para que a fé não esmoreça e a esperança não desfaleça, não faleça.
não faleça como os sonhos daqueles que lutaram, deixando os que os amaram, amargando a dor do luto. Eu luto, para que o coração não endureça, para que as lágrimas não sequem, para que a mente não se esqueça dos que lutando padecem. Eu luto ao orar pelos que de luto lutam, pro pão do dia ganhar. Luto a orar por aqueles que lutando veem a despensa minguar, o emprego faltar e o luto chegar. Eu luto para que eu não me torne cínico com aqueles que ainda lutam. Eu luto para que eu não me torne insensível à dor dos que lutam com a dor do luto. Eu luto, e quando enfim a dor acabar, quando a luta findar, quando o luto passar, o novo dia chegar, encontraremos todos descanso, descanso aos que estão de luto, descanso aos que lutaram. Continue a lutar, e que Deus continue, meus irmãos, transformando o nosso momento de luto em uma grande luta para o bem daqueles que amam a Deus. Pai querido, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. A Tua palavra nos traz refrigério, esperança, encorajamento nesse tempo difícil que vivemos, tempo de luto, mas queremos lutar, esse tempo, ó Deus, de dor, de sofrimento, mas queremos também semear a esperança, a alegria em meio à tristeza. Nós não queremos espalhar o perfume de morte, mas o perfume da vida que vem do Senhor. Abençoe a Tua igreja, que nós continuemos avante, que nós jamais perdamos o foco de olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Muito obrigado pelo Teu cuidado, pela ajuda, porque o Espírito Santo está do nosso lado, interpretando esse momento difícil que vivemos. Continue conosco, ó Deus, não nos deixe sozinhos, não nos desampare jamais, nos ajude sempre, em nome de Jesus, amém, amém. Queira sentar, meus irmãos, oração silenciosa, olhos em lágrimas, sabendo que Deus está no controle da nossa vida. Todas as coisas